Então vamos continuar nosso estudo. Hoje é o último desse mês, né? Pelo menos feito por mim. Vamos continuar falando sobre o Espírito Santo, né? Abordando um pouco o ministério, o trabalho dele, né? Aqui na Terra, até entregar a noiva para Jesus, porque de fato esse tem sido o trabalho do Espírito Santo. Nos ensinar, nos admoestar, nos ajudar, nos encorajar, nos fortalecer, lembrar de tudo que Jesus falou, né? Nos dar insights de sabedoria e nos preparar para a volta de Jesus, né? Para encontrarmos nosso querido Senhor. Lá em Atos 10, nos conta a história de Cornélio, que era um homem temente a Deus. Já falei isso para vocês, que temente a Deus quer dizer o quê? É um gentio, não é judeu, não segue o judaísmo, mas é convertido ao Deus de Israel, ama o Senhor. Mas no caso de Cornélio, ele não sabia muita coisa ainda. E Deus faz todo um processo, já comentamos isso, todo um processo na cabeça de Pedro para ele ir até Cornélio, porque eles eram cheios de preconceitos mesmo, né? Porque foi muito difícil para Pedro e para os outros entender que o evangelho era para todos, era para as nações, para todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Hoje isso é automático para nós, naquela época não era. Então Deus pacientemente foi trabalhando com os seus discípulos, que eram todos judeus, para que eles entendessem essa verdade. E ali, na história de Cornélio, Atos 10, a gente vê o quê? O romper do Espírito Santo para que o evangelho explodisse para os gentios, né? Paulo nem está na história ainda, depois Paulo vai levar os gentios mesmo e outros. Mas ali começa com Pedro indo até Cornélio. Você vê como é que ele foi cheio de dedos, né? Ele levou gente com ele, ele já chegou se defendendo. Olha, você sabe, Cornélio, vocês sabem aqui que não é certo para um judeu entrar na casa de um gentio, mas o Espírito Santo forçou a barra e eu vi. Mais ou menos isso. Bom, e aí a igreja adentra aqueles primeiros séculos, que eu já comentei, que foram séculos onde ela mais cresceu. O crescimento da igreja nos primeiros séculos foi exponencial, foi assim, ó, né? Tinha, assim, começou ali em Jerusalém e os discípulos foram expandindo, levando para outros lugares, outras nações, e depois os discípulos dos discípulos, e assim sucessivamente. E aquela primeira igreja, né? Aqueles primeiros crentes são os responsáveis por o evangelho ter chegado até nós. Claro que a gente valoriza e tem que valorizar mesmo Paulo, Pedro e aqueles, né, Timóteo e aqueles crentes ali que a Bíblia menciona. Mas eu queria focalizar um pouquinho naqueles que a Bíblia não menciona, que nós achamos nos livros da história, que nós achamos nos escritos antigos, nós achamos histórias que os pais da igreja, né, alguns deles contam essas histórias. Então, são os crentes que pegaram o evangelho da mão dos discípulos e expandiram. E com isso, o Espírito Santo, é claro, né? É o Espírito Santo que fez tudo. Na verdade, gente, foi o Espírito Santo. A gente até brinca e fala que não é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Foram as pessoas comuns que levaram realmente o evangelho. Foram as mulheres na beira do rio lavando roupa, foram os comerciantes, né? Os comerciantes itinerantes que levavam seu produto para vender em outros locais. Eles eram aqueles que compartilhavam o evangelho, eram as empregadas domésticas, eram os padeiros. Então, o evangelho ele foi sendo levado por essas pessoas no boca a boca. E olha, eu digo para vocês, o tempo, né? 2000 anos se passaram, nós estamos assim na era da IA, na era super moderna, né? Pós-moderna, como queira colocar.
Mas ainda a maneira mais efetiva, que traz mais retorno da pregação do evangelho é o boca a boca. É você falar para a pessoa, para manicure que você vai com frequência, pro padeiro onde você compra pão, pro açougueiro e vice-versa, né? Para aquela pessoa que você encontra com frequência, seu colega de trabalho, esta é a maneira mais efetiva, que tem mais retorno. Não estou dizendo que outras maneiras não sejam válidas, claro que são. Às vezes a gente não tem tempo, então a gente tem que falar o evangelho assim, rapidão, para uma pessoa que passou por você. Mas o olho no olho, o contato pessoal, falar, contar o seu testemunho para aquela pessoa, olhando para ela, este é o que tem mais resultado, né? Então fica aí. E foi assim que começou lá a partir da Palestina e depois todo o Império Romano. Sim, esses cristãos sofreram muita perseguição. Foi a época assim que a igreja, por um período mais longo, foi mais perseguida e não só perseguida, né, mas martirizada. Houve muito martírio, muita morte. A gente sabe, né, a gente vê nos filmes e tal sobre as arenas, a maneira como os cristãos eram entregues nas arenas, jogados, lançados às feras. E ali, gente, não era, ia homem, mulher, criança, mulher grávida, idoso. Era um negócio assim muito cruel. Nós sabemos de alguns dos imperadores que usaram os cristãos como tochas no seu jardim, né? Quer dizer, pegava a pessoa, embalava ela toda, tô imaginando, né? Embalava ela toda em panos, em trapos, passava óleo nela, pendurava ela no mastro, pendurava não, erguia ela no mastro, tacava fogo e aquilo iluminava os jardins de alguns imperadores sádicos, né? Filhos mesmo do capeta. Mas, no meio dessa perseguição toda, aí é que tá, a igreja cresce mais quando ela é perseguida, tá, gente? É assim que quando tá sofrendo. O sofrimento, a angústia, a dor, ela produz o vinho mais puro, não sei nem qual a palavra para vinho, porque eu não sou tão assim entendida, né? Mas eu diria, ela produz a gema, o diamante mais puro e mais precioso, é o sofrimento, né? Tem até a analogia tão legal da ostra, que a ostra leva mais ou menos até uns 4 anos para formar uma pérola, depende um pouco, mas, né, mais ou menos. E a pérola da ostra, ela vem do sofrimento, porque é um corpo estranho que entra, então o corpo da ostra começa a produzir a madrepérola para envolver aquele corpo estranho, e para que ele não tenha contato direto com a ostra e não acabe não matando-a. Então ele vai produzindo, a partir do sofrimento, a pérola, né? A pérola mais linda, né? Não sei se é mais linda, mas a pérola é produzida a partir do sofrimento. Bom, só uma analogia. Então, os crentes dos primeiros séculos, eles não viviam assim, pelo menos os relatos, né? E até a própria Bíblia em Atos e tal, e nas cartas de Paulo. Nossa, eles viviam no sofrimento, que triste. Gente, eles tinham muita alegria. Muita alegria. Tinha as festas da comunhão, festas do amor, como eles chamavam, né? Na Jocum a gente chama de Love Feast, festa do amor, que é quando a gente partilha o pão, a comunhão e tal e tal. Tem todo um ritual para isso, mas inspirado nas festas antigas da igreja primitiva, que praticava suas festas do amor, onde eles ali serviam a ceia do Senhor também. Então, esses crentes, eles viviam em alegria. Eles tinham seus momentos, a comunhão. O que mais nos sustenta, o que mais alegra o nosso coração, de verdade, é comunhão com os santos e com Deus. Mas não dá para ter comunhão com Deus se a gente não tiver com os santos, né? Então é isso que enche o nosso coração, gente. Essa é a riqueza. É até interessante que talvez um dia até fale sobre isso, não sei. Mas a gente estuda um pouco sobre cosmovisão, né? E tem 3 cosmovisões assim básicas, raiz, né? A partir dela outras surgem, mas uma delas é a materialista.
Então tem muito crente que tem a cosmovisão materialista. Ele é crente, mas a cabeça dele, assim, é materialista, né? Então, nessa cosmovisão materialista, a riqueza para a pessoa significa dinheiro, posses. Só que na cosmovisão teocrática, né, onde Deus está no centro, bíblica, riqueza para Deus são pessoas. Então, são seres humanos, pessoas, relacionamento. Isso é que é riqueza. A pessoa que tem relacionamentos, ela é a pessoa muito mais rica do que aquela que tem dinheiro, mas não tem relacionamentos, bons relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis. Enfim, um detalhe. Então, esses irmãos do primeiro século, eles aprenderam a viver na comunhão dos santos. Eusébio de Cesareia, que foi bem da igreja primitiva, né? Ele disse que o martírio é o modelo de fé adotado naquela época pelos cristãos. O martírio era o modelo de fé. Era o que eles conheciam. Seus líderes, seus discipuladores eram martirizados. Então eles conheciam. Era assim, aceito como o normal da vida cristã, o martírio, naquela época da história, né? E aí nós vemos várias perseguições. A igreja que estava iniciando, ela teve que realmente brotar forte, né? Porque ela tinha que ter essa força para continuar, para existir. Então, a primeira grande perseguição é Nero, que todo mundo já ouviu falar, a gente ouve falar, né, estudou que assim, Roma pegou fogo, uns falam que foi Nero na sua loucura, outros falam que foi um fogo acidental mesmo, porque as construções eram praticamente todas de madeira, mas seja como for, Nero jogou a culpa nos cristãos. E diz a história que Roma, pensa bem, gente, Roma ficou 6 dias pegando fogo. Muita coisa, né? Então, isso foi nos anos 60. E Nero foi um desses maníacos, né, sádicos, que fez horrores com os cristãos. Paulo foi decapitado a mando de Nero, Pedro foi crucificado a mando de Nero, e muitos outros que a gente não sabe o nome, né? Não tem o nome registrado. Foi nos anos 60 da igreja. Raciocina aqui comigo. Jesus morreu nos anos 30 e pouco. Isso aqui, ó, nos anos 60 e poucos, mais ou menos 30 anos depois, já começaram os martírios, assim, no nível hard, né? Nos anos 80, nós temos Domiciano, anos 80, 80 e tantos. Aí quando João escreve Apocalipse, quando ele é isolado, né, detido na ilha de Patmos. A tradição diz que eles tentaram matá-lo de várias formas, mas que João foi muito resistente e não morreu. E aí ele morreu de velhice na ilha de Patmos, foi quando ele recebeu a revelação do Apocalipse e escreveu. Foi um período muito difícil para a igreja, muitos eram mortos. Alguns falam que Domiciano foi pior do que Nero. Gente, havia até competição para quem criava o pior martírio para os cristãos. Olha, desde arrancar unhas, cortar as pontas dos dedos, enrolar o cristão, enrolar não, costurar ele dentro do couro, e ali deixar ele morrer ali costurado, preso dentro de couro. Outros enrolavam não, embebiam o cristão no mel e jogava em cima, preso, né? Em cima de formigueiros, terrível. Então ele levava dias para morrer. Fogo, né? Fogo, queimado vivo, crucificado, muitos. Como tochas, eu já falei, como tochas. Afogamento, eles às vezes amarravam uma pedra, né, no pescoço e afogavam. Alguns eles, no couro, né, eu falei, no mel. Alguns eles colocavam em barris e serrava a pessoa no meio. Outros eles enrolavam a pessoa em espinhos, amarravam nos cavalos e o cavalo saía arrastando. Coisas horrorosas, horrorosas. Sabe o que me faz pensar, meus irmãos? Nos crentes da prosperidade, que acham que, não, a resposta de Deus ao meu cristianismo é me abençoar
com bens materiais, com dinheiro, com saúde, com prosperidade. Olha, os primeiros crentes não pensavam assim, não. Eles não vivenciaram isso, não. Não sei, talvez eles estivessem todos errados, né? E a gente é que tá certo, talvez, né? Quem sabe. Mas não foi assim que o evangelho nasceu. É um engano de Satanás, que é uma névoa na cabeça de muitos crentes. Porque a igreja nunca foi tão confortável como é agora. Nunca tivemos uma vida tão boa como temos agora, no sentido assim, material, né? De conforto. Não só os primeiros séculos, né? Primeiro milênio, depois, os primeiros 1.700 anos da igreja. É agora, de uns 300 anos para cá, né, mais especificamente no século 20 e 21, que a gente tem conforto. E isso é uma desgrama, né? Porque, como dizem lá na minha terra, porque afastou muitos do Senhor. Criou uma igreja, alguns, não a igreja como um todo, mas criou muito crente fraco na fé. Ele está passando luta, ele acha que ele não é mais crente, que Deus não está com ele, que alguma coisa deu errado, afinal de contas, para que vale servir a Jesus, para que vale ir à igreja, para que vale ler a Bíblia? É uma ideia completamente errada de cristianismo, mas não é assim, não foi assim e não é assim. Aí depois nós tivemos, eu não vou citar, né, os imperadores, que perseguiram, porque foram muitos, mas os primeiros foram esses. Depois veio Trajano, lá pro final dos anos 90, já virando no ano 100 do primeiro século. Trajano foi um pouco mais soft, porque ele pegava o cristão por denúncia. Então, é igual hoje, né, algumas coisas. Se denunciar a pessoa, aí o imperador vai lá e faz alguma coisa com ela. Se não denunciar, fica por isso mesmo. E aí a igreja sofreu altos e baixos em termos de perseguição. Tinha um período assim mais tranquilo, um período mais pesado, mais tranquilo, mais pesado. Mas o fato é que o martírio estava no prato deles. A igreja, meus irmãos, na verdade ela nasceu da palavra e do batismo de sangue. Foi assim que a igreja de Jesus nasceu. E os próprios discípulos foram todos martirizados. Depois você entra na internet, aí procura saber a morte com que cada um morreu, e você vai ficar assim, pá, um foi flechado, assim, eles flecharam ele, outro foi apedrejado, crucificado. Várias maneiras diferentes, horrorosas, né, que eles morreram. Aí nós temos alguns que não, né, não tá na Bíblia, né? Mas, aliás, Clemente de Roma é citado por Paulo. Não assim, só citado mesmo, Clemente. É o famoso Clemente de Roma, né? Foi um bispo famoso do ano 100 depois de Cristo. Então, assim, João talvez estivesse vivo, talvez tivesse acabado de morrer, a gente não sabe. Mas foi assim, alguns discípulos talvez estivessem vivos, mas se não os discípulos em si, os discípulos dos discípulos estavam todos vivos, né? Então o Clemente foi afogado também. Eles amarraram nele uma pedra no pescoço e afogaram. Nós temos Inácio de Antioquia, também famoso, ano 107, por aí, depois de Cristo. Então tudo ali, ó, mais ou menos 60, 70 anos depois que Jesus havia morrido, ido para o céu. Entende? Uma geração, né? O Inácio foi jogado para as feras. E ele escreveu, os discípulos dele quiseram libertá-lo. Fizeram até um plano. Nós vamos pegar ele, nós vamos sair com ele, vamos libertá-lo. E ele pediu que não fizessem isso, não façam isso. E ele escreveu: quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo. E com ele eu ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus e as feras hão de moer-me, para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Eu já citei isso aqui para vocês em algum momento. Eu acho muito lindo, muito profundo. Eu sou o trigo de Deus e as feras hão de moer-me. E aí eu vou me transformar no pão santo de Deus. Ele foi entregue às feras e foi moído, como ele mesmo havia previsto. Nós temos Timóteo, não Timóteo da Bíblia, mas um outro Timóteo, diácono lá na Mauritânia. E ele tinha a palavra, né, a Bíblia com ele, os manuscritos, cópia dos manuscritos, né? E ele lia muito. Então alguém denunciou
E eles falaram que ele tinha que parar de ler, ele tinha que parar de ler. Ele falou, de jeito nenhum, eu não paro de ler, eu não paro de ler a palavra. Aí eles cegaram seus olhos, para que ele não pudesse ler. Mas ele continuou firme em não negar Cristo. Então eles fizeram muitas maldades com ele, sabe? Amarraram ele por dias de cabeça para baixo, com um pano na boca, amordaçado, né? Aí a esposa dele, que se chamava Maura, eles falaram com ela, vai lá, convence seu marido, porque na verdade eles tinham só 3 semanas de casamento. Estava em lua de mel, quando eles prenderam o Timóteo. Aí Maura foi, por favor, vamos, nega isso e vamos viver nossa vida de casado. Nós nem começamos a nossa vida de casado. E ele repreendeu a esposa duramente. Aí ela se arrependeu e foi martirizada junto com ele. Os dois morreram juntos, né? Timóteo e Maura. Nós temos Eulália lá da Península Ibérica, 13 anos de idade, uma adolescente. E os pais até prenderam ela, para que ela não ficasse falando de Jesus, para que ela não fosse atrás dos crentes, para que... Mas soltava Eulália estava pregando. Ela era uma pregadora, uma evangelista. E aí os pais dela eram pessoas de muito dinheiro, ricos, né, proeminentes na sociedade. E aí eles prenderam Eulália, ela não negou, ela foi assim muito ousada mesmo. E eles foram mutilando ela, as chicotadas expuseram as costelas de Eulália. 13 anos, gente, uma menina. Ela ficou com as costelas expostas. Aí diz a tradição que ela falou assim: Jesus, o teu nome está sendo escrito no meu corpo. 13 anos. 13 anos de idade. E aí eu gostaria de ler aqui na palavra. Claro que o martírio continuou depois, né? E muitos, até hoje nós temos em muitas partes do mundo, mas aí foram altos e baixos, altos e baixos. Não foi uma coisa maciça como os primeiros 4 séculos da igreja, né? Aí nós vemos aqui em Hebreus 11, a partir do capítulo 35, que fala para nós o seguinte: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E o contrário também. Nós não somos aperfeiçoados sem eles. Meus irmãos, o que eu estou compartilhando com vocês não é para criar um pessimismo e pensar assim, meu Deus, que tristeza. Não é isso. Quando eu ouço essas histórias, meus irmãos, de verdade, meu coração pula, enche de alegria, que eu penso, meu Deus, você acha que aqueles irmãos eram melhores que nós? Não, eles não eram. Eram pessoas frágeis como nós, pecadores também. A própria Bíblia coloca os podres deles lá, gente. Para mostrar o quê? Quem deu força para eles ir até o fim? O Espírito Santo. É o mesmo Espírito que está em nós. Então, a minha fé só cresce, porque eu penso assim, meu Deus, se o Espírito Santo fortaleceu eles, se deu graça, ele vai me dar também. E não é somente de martírio assim, porque eu imagino que eu não serei martirizada, né? Mas nós temos outros tipos de sofrimento que nós passamos, de lutas, de dores, de angústias. Nós temos outros, todos nós, meus irmãos, todos nós cristãos passamos por lutas, por angústias, por sofrimento, porque estamos num mundo caído, um mundo um mundo de concupiscência,
que jaz no maligno, né? O sistema deste mundo, não a terra em si, mas o sistema deste mundo. Então, nós estamos aqui, é o já, mas não ainda. Estamos no meio desse sofrimento. Mas no meio deste sofrimento, o Espírito Santo nos sustenta, ele nos segura e ele diz: vai terminar bem. Vai terminar com uma festa de casamento. Lembra que eu contei semana passada a história de Boaz e Ruth, né? Tudo termina o quê? Festa de casamento. Agora nós vamos o quê? Para a festa das trombetas, né? Para a última festa obrigatória do povo de Israel, já mais para o final do ano. Na festa das trombetas e das cabanas, do tabernáculo, que é o que? O momento em que a gente lembra, nós cristãos, né? O judeu não pensa dessa forma, ele pensa um pouco diferente, mas é isso. A revelação é essa. Nós pensamos o quê? Um dia Jesus volta e ele vai tabernacular conosco de novo, ele vai viver conosco. Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Mas quem que nos leva do ponto A até o ponto Z? É o Espírito Santo, que nos conduz. Oh, meus irmãos, alguns dias são realmente muito difíceis. Algumas lutas parecem que não vão ter fim. Algumas dores nos afligem, porque não são só as nossas dores, são as dores das pessoas que nos cercam, são as dores de um mundo caído, são as dores das pessoas que estão lá fora. E se nós não sentirmos um pouco dessas dores, é porque nós somos realmente coração duro, insensíveis. Mas, meus queridos, quando nós compartilhamos Jesus com o outro, quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós comungamos com o nosso irmão, fazemos festa. Nós não temos as 3 festas do povo de Israel mais, mas nós temos o quê? Nós temos a comunhão dos santos. Nós temos, de vez em quando, eu tô com alguns irmãos, a gente come junto, a gente brinca, a gente ri, né? A gente não é pastor e ovelha, a gente é irmão em Cristo. A gente é irmão em Cristo. E esta pureza da comunhão, da irmandade, esta alegria que vem como óleo precioso sobre nós e buzunta, né, nossas juntas, para que nós tenhamos flexibilidade emocional, espiritual. É esse óleo do Espírito de Deus, da alegria que é derramada quando nós temos comunhão, esse andar juntos, ser codependente um do outro, porque cada um tem um dom diferente, cada um tem algo que o outro não tem, então a gente vai acrescentando e recebendo um da vida do outro. Isso é obra do Espírito Santo. Em nós, não damos conta não, nós não conseguimos não, porque nós somos naturalmente egoístas, pecadores. Mas aí o Espírito Santo, que habita dentro de nós, nos santifica, nos alegra, nos enche de expectativa para a gente desfrutar dele aqui, mesmo nesse mundo caído, porque há muita alegria neste mundo caído. Mas principalmente viver na esperança e na expectativa do encontro com Jesus, para que possamos ser parte deste casamento que é o noivo, o cordeiro, e a igreja do Senhor, a sua noiva. Então é isso que eu gostaria de compartilhar. Eu espero que esse mês tenha sido de bênção para alguns de vocês, tá, gente? Deus abençoe, ó.